nesta segunda-feira, a primeira turma do Supremo Tribunal Federal votou pela manutenção da suspensão da rede social X, o antigo Twitter. E ao vivo de Brasília, o Igor Damasceno conta pra gente os destaques dessa votação que dá continuidade entre esse embate entre o STF e o dono da plataforma Elon Musk. Olá, Igor, boa noite para você. Traz os detalhes pra gente, qual foi o placar dessa decisão? 5-0 contra Elon Musk, viu, Adriane? Boa noite a você, também ao Dante, boa noite a todos que nos acompanham. Ou seja, por decisão unânime, a primeira turma do Supremo Tribunal Federal decidiu manter o X suspenso. O presidente da primeira turma é o ministro Alexandre de Moraes e outros 4 ministros, membros ali da Suprema Corte, compõem a primeira turma. São eles Cristiano Zanin, Carmen Lúcia, Luiz Fux e também Flávio Dino. Todos eles concordaram com a decisão do ministro Alexandre de Moraes e entenderam que o X precisa ficar suspenso até cumprir as ordens judiciais previamente previstas, também previamente estipuladas, que também cumpra o pagamento das multas, que já chegam aí a 18 milhões de reais, e que anuncie um novo representante da empresa aqui no Brasil. Cumprindo esses 3 requisitos, o X volta ao ar, volta a funcionar em todo o território nacional. Agora, se não cumprir pelo menos um desses requisitos, então permanece suspenso. Eu lembro a vocês que o X foi suspenso na madrugada de sábado por decisão monocrática do ministro Alexandre de Moraes. Só que ele levou essa decisão para análise na primeira turma do STF. E agora não é mais uma decisão monocrática, é uma decisão da primeira turma. Alexandre de Moraes decidiu levar para a primeira turma e não para o plenário, para trazer um tom mais célere nessa decisão e também evitar que algum ministro peça vista, ou seja, mais tempo para análise. A votação foi no plenário virtual, sem a decisão de debate, né, sem a necessidade de debates, mas os ministros protocolaram ali no cenário eletrônico a decisão deles. Eu vou pedir para a nossa produção colocar na tela a votação do ministro Flávio Dino. Dino diz o seguinte, durante a votação dele, abre aspas, a liberdade de expressão é um direito fundamental que está umbilicalmente ligado ao dever de responsabilidade. Ou seja, não dá para falar de liberdade de expressão sem ter responsabilidade. É uma alfinetada que o ministro Flávio Dino faz a Elon Musk, que fez constantes ataques, constantes ofensas ao ministro Alexandre de Moraes nos últimos momentos do X aqui no Brasil. E o Flávio Dino diz mais o seguinte, mais uma alfinetada a Elon Musk. Ele diz o seguinte, abre aspas, o poder econômico e o tamanho da conta bancária não fazem nascer uma esdrúxula imunidade de jurisdição, fecha aspas, é o que diz o ministro Flávio Dino, ou seja, não é porque Elon Musk é um bilionário que ele não vai se submeter às leis brasileiras. É uma alfinetada porque pela lei brasileira, lei que existe muito antes de Alexandre de Moraes, qualquer empresa estrangeira que opere no Brasil, seja na forma digital, seja na forma física, precisa ter uma representação brasileira, um escritório para atender tanto a nós jornalistas, para atender a justiça, enfim, precisa ter um representante. E Elon Musk demitiu o representante do X aqui no Brasil, contrariando a lei brasileira. Então diz Flávio Dino que não é porque ele tem muito dinheiro na conta que ele vai se sobressair. Nós temos também o documento que traz o voto do ministro Cristiano Zanin. Vou pedir para colocar no ar agora. Cristiano Zanin diz o seguinte, abre aspas, ninguém pode pretender desenvolver suas atividades no Brasil sem observar as leis e a Constituição Federal. Então, os ministros da primeira turma concordaram com Alexandre de Moraes nessa situação. O que paira ainda de argumentos contra o ministro Alexandre de Moraes? Justamente a questão da Starlink. O que aconteceu é que para forçar o bilionário Elon Musk a pagar os 18 milhões de reais em multas, Alexandre de Moraes acabou então bloqueando a conta bancária da Starlink, que não tem nada a ver com o X,
mas pertence ao bilionário Elon Musk. Muitos especialistas estão acusando o ministro Alexandre de Moraes de autoritarismo, porque é uma decisão inédita. Pela primeira vez, uma empresa é prejudicada para que a outra empresa seja forçada a fazer o que a justiça quer. Então ele foi acusado de autoritarismo e por isso tem já pessoas, tem já parlamentares no Congresso Nacional defendendo o impeachment de Alexandre de Moraes. Uma outra novidade que nós temos é que a Anatel, a Agência Nacional de Telecomunicações, disse que está analisando uma denúncia de que a Starlink estaria descumprindo a ordem do STF e operando, funcionando normalmente o X pela Starlink, pelo serviço de internet da Starlink. Isso contraria a decisão do STF. A Anatel disse por meio de nota que se for averiguado que as pessoas estão usando o X por meio da Starlink, então a Starlink também pode deixar de operar no país, mas isso só depois de ser alertada, multada e se persistir. É uma situação um tanto chata, digamos assim, porque virou um toma lá da cá, onde o ministro Alexandre de Moraes determina, Elon Musk não cumpre, Alexandre de Moraes reage e o STF apoia. Realmente uma situação que está bastante complicada. Hoje, o ministro das Relações Institucionais, outro Alexandre Padilha, comentou essa situação. Vamos ouvir. E acreditamos que se mostra claramente uma maioria no Supremo Tribunal Federal de exigir a este e a qualquer empresário que, caso queira ter atividade econômica no país, cumpra a Constituição e as leis brasileiras. Tenho certeza absoluta que ele só pode operar em outros países cumprindo as leis de outros países. O Brasil não é uma terra sem lei. Bom, então nesse momento nós temos o X suspenso, totalmente fora do ar, e a Starlink na mira da Agência Nacional de Telecomunicações. A gente vai seguir acompanhando o desdobrar dessa situação. Você gostou desse conteúdo? Então já sabe, né? Dá um like aqui nesse vídeo, se inscreve no canal da TV A Crítica e ativa aí o sininho para ficar por dentro de todos os nossos conteúdos aqui no nosso canal.